Olá, tudo bem? Preparem o vosso café, ponham os fones e desfrutem desta história. Chamo-me Severiano e sou um vigilante reformado e guarda do cemitério. A minha função é garantir que ninguém entre no cemitério à noite para limpar os túmulos, regar as flores e cavar as campas para os recém-falecidos. Não é um trabalho muito agradável, mas gosto de estar em contato com a natureza e com a paz e o sossego deste sítio. Trabalho aqui há mais de 20 anos e nunca me aconteceu nada estranho ou sobrenatural, para além das pessoas curiosas que vêm nesta altura do ano para tentar realizar falsos rituais ou simplesmente para fazer explorações urbanas. Essas pessoas nunca encontram nada e fazem sempre uma montagem do sobrenatural para vender o medo, mas isso é outro assunto. Quanto a mim, sempre fui uma pessoa cética e irracional que não acredita em fantasmas e bruxarias, mas tudo mudou há alguns meses, quando descobri uma sepultura da qual não fui avisado. Era um dia como qualquer outro, tinha acabado de iniciar o meu turno da noite. Como parte da minha rotina diária, decidi dar uma volta pelo cemitério para me certificar de que tudo estava em ordem. Foi então que vi uma campa que nunca tinha visto antes, situada na parte menos visitada e negligenciada do cemitério. A campa era feita de tábuas e materiais antigos, como se fosse um túmulo de outra época, e tinha uma cruz de ferro enferrujada no cimo da lápide. Podia ler-se o nome da falecida, Maria Dolores Garcia Pérez. Por baixo do nome estava a data de nascimento, 13 de outubro de 1993, e a data da morte, 13 de outubro de 2023, o que significa que ela faleceu no mesmo dia do seu 30º aniversário. A situação levou-me a pensar que estava a manter um registro de todas as sepulturas que lá existiam e a campa de Maria Dolores não devia existir. Claro que a primeira coisa que pensei foi que talvez fosse um novo túmulo que o guarda do cemitério do outro turno se tinha esquecido de escrever no livro de registro, mas tudo isto tinha ainda um tom estranho, porque a campa não parecia recente, parecia que tinha estado ali desde sempre. Depois de ter examinado a sepultura com muito cuidado, fiquei intrigado e perplexo. A terra que a cobria não parecia ter sido remexida e, nesse momento, percebi que algo estava errado. Caminhei em direção à minha cabana e não consegui tirar muitas teorias da minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido. Mas, sinceramente, nada me convenceu. Quando cheguei à minha cabine, sentei-me, como todas as noites, enquanto bebia uma chávena de café e fumava um cigarro. Comecei a procurar nas redes sociais e na internet para encontrar algo que me desse uma pista sobre quem era Maria Dolores Garcia Pérez, mas não encontrei nada. As horas foram passando e, pouco a pouco, a minha mente estava ocupada com outras coisas que me fizeram esquecer momentaneamente o que se tinha passado com o túmulo misterioso. Às 2h50 da manhã, a minha sesta foi bruscamente interrompida por um grito, como uma melodia lamentosa de dor que me contagiou imediatamente com a sua tristeza. Essas situações não eram estranhas ao panteão, pois era muito comum que muitos familiares, no seu luto, fossem até altas horas da noite para chorar e despedir-se do seu ente querido. Era uma situação que sempre doeu, mas bem, são coisas da vida. Como noutras ocasiões, peguei no meu candeeiro e fui para o sítio de onde vinha o choro, apenas para verificar que tudo estava em ordem e para dar o meu apoio no que fosse necessário. Desta vez, tudo foi diferente. Tenho de admitir que, mesmo sendo uma pessoa abertamente não crente, senti medo com o que aconteceu. Era sobre o túmulo misterioso de Maria Dolores que vinham os gritos, e ao lado dela estava uma mulher vestida de preto, com um véu a cobrir-lhe o rosto. Ela estava ajoelhada no chão e chorava desconsolada, rezando ou falando com os mortos. Aproximei-me dela com curiosidade e respeito, pois sabia que talvez fosse um familiar ou um amigo do defunto que tinha vindo despedir-se dela. Boa noite, minha senhora, cumprimentei-a com uma voz suave. Posso ajudá-la em alguma coisa? A mulher levantou a cabeça e olhou para mim com os olhos negros e profundos que me fizeram gelar o sangue. O seu rosto era pálido e magro, com traços finos e bonitos. Tinha longos cabelos negros que lhe caíam sobre os ombros. Era uma mulher jovem e bela, mas com uma expressão de tristeza que me partiu a alma. Não, obrigado, respondeu-me com uma voz doce e melancólica. Eu só quero passar algum tempo com ela. Perguntei-lhe sem perceber que a conhecia. Sim, ela respondeu. Era minha irmã, disse-me com um sorriso. Ela teve a infelicidade de morrer no dia do seu aniversário.
Lamento imenso, disse-lhe com sinceridade. O que lhe aconteceu foi um acidente. Ela explicou-me com uma voz ofegante que estava a conduzir o seu carro na estrada quando um caminhão atravessou e embateu contra ela, matando-a no local. Eu exclamei horrorizado. Não havia testemunhas e ninguém era responsável. O caminhão foi embora e ninguém o conseguiu identificar. É uma injustiça, disse eu com raiva. Lamento muito, minha senhora, repeti com compaixão. E como é que se chama? Meu nome é Maria Dolores, disse-me ela. Fiquei perplexo ao saber que o seu nome era o mesmo que o da falecida. Como era possível que fossem gêmeas ou teriam por acaso o mesmo nome? Maria Dolores, ela repetiu com incredulidade. Sim, era minha irmã, confirmou com um sorriso triste, porque os meus pais deram-nos o mesmo nome. Porque nascemos no mesmo dia. Éramos gêmeas idênticas. Fiquei sem palavras ao ouvir a sua explicação. Era uma estranha e macabra coincidência, duas irmãs gêmeas que tinham o mesmo nome e nasceram no mesmo dia. Era como se tivessem nascido no mesmo dia como uma maldição. É curioso, murmurei sarcasticamente. Mas a vida às vezes é assim, dá-nos surpresas e às vezes tira-nos as surpresas. Fiquei a olhar para ela com um misto de confusão e compaixão. Não sabia mais o que lhe dizer, nem como a consolar. Parecia-me que ela era uma mulher muito só e infeliz, que tinha perdido a sua única companheira no mundo. Bem, minha senhora, agora vou-me embora, disse-lhe, tentando finalmente despedir-me. Se precisares de alguma coisa, pode chamar-me, que eu estou aqui todos os dias. Obrigada, Severiano, disse ela. Chamou-me pelo meu nome, fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido por saber que ela sabia o meu nome, eu não lhe tinha dito e não tinha nenhum meio de saber como é que ela sabia o meu nome. Como é que sabe o meu nome? Perguntei-lhe com curiosidade. Eu sei tudo sobre ti, Severiano, disse-me ela com um sorriso misterioso. Tenho estado a observar-te há um tempo. Estremeci ao ouvir as suas palavras. Tive a sensação de que havia algo de sombrio e perigoso naquela mulher, algo que eu não conseguia explicar nem compreender. Senti um arrepio a percorrer-me as costas e um suor frio a encharcar-me a testa. O que quer dizer com isso? Perguntei-lhe nervosamente. Nada, respondeu-me ela com um riso suave. É só uma brincadeira, não te preocupes. Severiano, eu não te vou fazer mal nenhum. Ela olhou para mim com olhos que me hipnotizavam e me atraíam para ela. Senti um estranho fascínio por aquela mulher, que me parecia a mais bela e a mais terrível que alguma vez tinha visto. Adeus, Severiano, disse-me ela com uma voz sedutora. Vamos voltar a ver-nos em breve. E, por favor, não digas nada a ninguém nem faças perguntas sobre essa cova. Com isso, ela se levantou e afastou-se da campa, deixando-me sozinho e confuso. Esse foi o primeiro encontro que tive com Maria Dolores, a rapariga do túmulo. Fiquei sinceramente hipnotizado pela beleza daquela mulher e, muito fiel às suas palavras, decidi não dizer nada a ninguém, com a única esperança de que um dia a pudesse voltar a ver. As semanas passavam e todos os dias eu esperava encontrar a mulher misteriosa, mas aparentemente ela tinha superado a sua dor ou, pelo menos, tinha se resignado a ela, tal como eu. As visitas à campa de Maria Dolores diminuíram e a minha curiosidade foi diminuindo. Mas nunca vou esquecer o rosto daquela mulher, e desde então a minha visão das coisas mudou para sempre. Pensar em vingança. Eu estava lendo muito e me documentando. O que eu li sobre o assunto mencionava que havia várias maneiras de se livrar de um demônio como aquele, e as opções eram aspergir o corpo com água benta, usar uma cruz sagrada para fazer contato ou fazê-lo sair para o sol. Eu excluí a última opção porque não tinha nada para fazer de manhã e, nesse horário, havia muito movimento, tornando impossível realizar tal ação. A opção da água benta parecia boa, mas não melhor do que a da cruz benzida, porque minha mãe tinha uma em casa. Basicamente, bastava eu pedi-la emprestada para acabar com a minha amada, por não saber como chamá-la para vir até mim. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes e que acho que não faria no futuro, profanar a sepultura da irmã. Era a melhor opção, na esperança de que ela, de alguma forma, descobrisse e viesse salvá-la. Então,
Quando comecei minha vez e certifiquei-me de que não havia mais ninguém no cemitério, fechei os portões, que nunca tinham sido fechados antes, e me dirigi para a sepultura de Maria Dolores. Lá, comecei a desenterrar até chegar à velha caixa e, depois de um grande esforço, consegui retirar a tampa. Nesse instante, meus olhos se abriram em sinal evidente de surpresa. Maria Dolores era idêntica a Maridol. E aí estava o surpreendente e sinistro da situação. Maria Dolores estava intacta, pálida como a irmã, com lábios vermelhos e a mesma beleza deslumbrante. Apesar do medo que eu sentia, não havia volta a dar, e meu desejo de vingança era maior que qualquer outro. Depois de ter descoberto a garota, deixei-a ali, brilhando com o luar, sem cobrir a sepultura. Saí do buraco, mas, para minha surpresa, quando saí, à minha frente estava Maridol. Nesse momento, senti a temperatura baixar como na outra vez. Fui rapidamente ao túmulo, mas estava vazio. Percebi que nunca tinha existido uma irmã gêmea. Aquele túmulo tinha servido durante todo esse tempo como câmara de um ser da noite. Eu não tinha mais espaço para dúvidas. Minha bela musa era uma vampira. Com um olhar terno, a jovem se aproximou de mim. Quando a senti tão perto, meu impulso de raiva fez-me mostrar-lhe a cruz para me proteger dela, mas a garota, ainda olhando para mim com ternura, pegou a cruz e a atirou para longe. A mão de Maridol começou a fazer um fumo com cheiro de carne queimada, que se espalhava por todo o lado, mas isso não parecia importar a Maridol. Mesmo quando sua mão estava a arder, ela não mostrou qualquer sinal de dor. Só quando chegou muito perto de mim é que me mostrou a mão em chamas. Você investigou bem, meu caro Severiano. A bendita cruz pode, disse ela, e, depois disso, abriu e fechou a mão abruptamente. Da palma da mão nasceu um vento gelado que apagou o fogo imediatamente, embora as feridas da pele queimada ainda permanecessem. Depois, Maridol caminhou em direção a mim e, como que por magia, eu fiquei completamente imóvel, embora quisesse fugir daquele lugar. Num ato completamente esperado, Maridol aproximou-se muito de mim e me beijou na boca. Um beijo apaixonado que me fez sentir viva, algo que nunca tinha sentido antes. Depois, olhou-me nos olhos e disse, sei que me amas e sei que queres estar comigo. Também sei que queres estar comigo, mas não posso retribuir. Se o fizesse, estaria a amaldiçoar-te, e o teu destino não seria diferente do destino dos homens de que me alimentei. Muito obrigado. Agradeço-te por teres guardado o segredo, mas meu trabalho neste lugar está feito e não nos voltaremos a ver. Então, afastou-se para a escuridão e foi a última vez que a vi. As horas passaram, e eu não sei em que momento regressei à minha cabana. Tinha adormecido. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ir à sepultura de Maria Dolores, mas só vi um pedaço de jardim com uma rosa preta. Parecia que nunca houve uma sepultura naquele local, ou pelo menos não havia mais nenhuma sepultura lá. Tinha tanta certeza disso que, quando apanhei o autocarro de regresso à casa, o motorista estava ouvindo o rádio. Falava-se do assassino noturno, como haviam apelidado este assassino em série depois dos inquéritos policiais. A polícia tinha detectado que todas as vítimas faziam parte de um culto que raptava tanto animais quanto pessoas para realizar rituais horríveis, e, estranhamente, não haviam conseguido encontrar o paradeiro de nenhum deles, vivo ou morto. Nesse momento, pensei no que a polícia daria para saber tudo o que eu sabia, que foi Maridol quem os assassinou. Talvez os tivesse matado primeiro como forma de roubar suas amantes. Talvez os tenha matado primeiro como forma de lhes roubar a essência ou a vida, e terminado esse ritual devorando os vivos. A verdade é que eu não sei a razão exata da sua existência, mas o que posso recomendar é, nunca te apaixones por um vampiro.